Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso, mas nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de conhecimentos gerais para o concurso dos Correios. Nessa aula eu vou dar início ao tópico 4 do edital, onde fala sobre dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios. Essa vai ser a primeira aula que eu vou gravar desse tema. Depois eu vou gravar outra aula falando do mesmo tema, mas com mais conteúdo. Eu tenho um micro preparatório de conhecimentos gerais para o concurso dos Correios, onde eu abordo os assuntos do tópico 1 e 2 do edital. Para adquirir ele, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e o valor dele é R$ 30. Caso você instale o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetue o pagamento de alguma conta sua, no mínimo de R$ 55, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento e esse micro preparatório vai sair gratuito para você. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Uma candidata que adquiriu o micro preparatório, ela fez a instalação do Mercado Pago pelo meu link, ganhou um desconto de R$ 15 e depois entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Esse aí é o recibo, tá, do pagamento que ela fez. Então, você pode fazer a mesma coisa e adquirir gratuitamente o micro preparatório de conhecimentos gerais. Eu também tenho um preparatório de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo todos os assuntos que estão no edital dos Correios. Para adquirir qualquer material meu, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Não esqueça de curtir a aula no início agora e também compartilhar nas suas redes sociais, porque assim você ajuda no crescimento do canal. Se você não se inscreveu no canal e não curtiu o vídeo, os botões de inscrição de curtir estão abaixo do vídeo. Também quando curtir, aperte lá no botão Hypar, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube para ajudar no crescimento do canal. É só curtir o vídeo e depois apertar em Hypar. Você pode hypar 3 vídeos por semana e os vídeos que eu postei em até 7 dias. Eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Bom, nessa aula eu vou dar início aqui ao tópico 4 do edital, onde eu vou estar falando aqui sobre fluxos migratórios. Uma coisa também que eu já vou falar aqui para você, eu gravei uma aula sobre regiões metropolitanas, só que teve um erro lá na questão, aí eu resolvi tirar essa aula do canal. Aí eu vou gravar outra aula novamente sobre esse assunto aqui do tópico 3. Então fica ligado aí no canal, que futuramente eu vou gravar uma aula nova desse assunto aqui, regiões metropolitanas. Beleza? E nessa aula eu vou estar falando aqui sobre fluxos migratórios. Dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional. Ora, eu analisei algumas provas da banca IBFC que já ocorreram e eu vi que ela cobre esse assunto aqui nessas provas anteriores. Então eu vou trabalhar com questões que já foram cobradas da IBFC, que é a banca dos Correios, para que a gente possa entender algo que possa cair nas provas do Correio, beleza? Quando fala fluxo migratório, tem um assunto que está dentro desse tema, que é o êxodo rural. Então vamos entender aqui, primeiro, o que é êxodo rural, e depois nós vamos resolver uma questão falando sobre esse assunto. Lá em cima, ó. O êxodo rural é um fenômeno demográfico que consiste na migração em massa da população do campo para as cidades. Então aqui está o conceito de êxodo rural. Ó, o êxodo rural é um fenômeno demográfico que consiste na migração, que é na saída, em massa da população do campo, da área rural, tá, para as cidades. No Brasil, esse processo iniciou-se de forma mais intensa a partir da segunda metade do século XX, impulsionado por diversos fatores socioeconômicos. Causas do êxodo rural no Brasil: modernização da agricultura, a mecanização, a utilização de agrotóxicos e a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários
tornaram o trabalho no campo menos atrativo e menos necessário, gerando desemprego e expulsão da população rural. Industrialização. O crescimento industrial nas cidades, principalmente a partir da década de 50, gerou uma demanda por mão de obra nas fábricas, atraindo a população rural em busca de melhores condições de vida e salários mais altos. Urbanização. A urbanização acelerada, com a construção de infraestrutura e a oferta de serviços nas cidades, tornou os centros urbanos mais atrativos do que áreas rurais, oferecendo maior acesso à educação, saúde e lazer. Concentração de terras. A desigualdade na distribuição de terras, com a concentração de grandes propriedades nas mãos de poucos, limitou a oportunidade para os pequenos agricultores, incentivando a migração para as cidades. Consequências do êxodo rural. O êxodo rural provocou profundas transformações na sociedade brasileira, com impactos tanto positivos quanto negativos. Urbanização acelerada. As cidades brasileiras cresceram de forma desordenada, gerando problemas como a favelização, a infraestrutura precária e a poluição. Crescimento das periferias. A chegada de grande quantidade de imigrantes nas cidades gerou o crescimento das periferias, com a construção de moradias populares e a formação de grandes aglomerados urbanos. Desemprego e subemprego. A oferta de emprego nas cidades não acompanhou o ritmo da migração, gerando desemprego e subemprego, além da informalidade no mercado de trabalho. Problemas sociais. A concentração populacional nas cidades agravou problemas sociais como a violência, a desigualdade social e a falta de acesso a serviços básicos. Envelhecimento da população rural. Com a saída dos jovens para as cidades, a população rural ficou mais envelhecida, o que pode comprometer a produção agrícola e a preservação do meio ambiente. Desvalorização do mercado, desvalorização do trabalho rural. O êxodo rural contribuiu para a desvalorização do trabalho no campo e para a perda de conhecimentos tradicionais sobre a agricultura. Políticas públicas para enfrentar o êxodo rural. Diante dos desafios gerados pelo êxodo rural, o governo brasileiro tem implementado diversas políticas públicas com o objetivo de promover o desenvolvimento rural e fixar a população no campo. Algumas dessas políticas incluem Programa de Reforma Agrária. Visam distribuir terras para famílias de agricultores sem terra, incentivando a produção agrícola e a fixação no campo. Crédito agrícola. Oferecem linhas de crédito para pequenos agricultores, facilitando o acesso a insumos e tecnologias agrícolas. Assistência técnica. Fornecem assistência técnica aos agricultores, auxiliando na melhoria da produção e na adoção de práticas sustentáveis. Infraestrutura rural. Investe na construção de estradas, escolas, hospitais e outras infraestruturas nas áreas rurais, melhorando a qualidade de vida da população. Em resumo, o êxodo rural é um fenômeno complexo com múltiplas causas e consequências para a sociedade brasileira. É fundamental que o governo e a sociedade civil trabalhem em conjunto para promover o desenvolvimento sustentável das áreas rurais e garantir melhores condições de vida para a população rural. Então aqui é um resumo aí do assunto, né, que é êxodo rural. Vamos só lembrar lá no início o conceito bem resumido, né, de êxodo rural. Ó. O êxodo rural é um fenômeno demográfico que consiste na migração em massa da população do campo para as cidades. Então o êxodo rural é isso. É a migração de pessoas do campo, da área rural, para as cidades. Vamos agora resolver uma questão sobre esse assunto. Ó, IBGE, uma questão da IBFC de 2023. No Brasil, por séculos, a população rural
foi maior que a urbana. Com a industrialização e as condições precárias de vida no campo, as pessoas saíram do campo em direção às cidades em busca de emprego nas fábricas. Esse fenômeno migratório é denominado, no Brasil, por séculos, a população rural foi maior que a urbana. Urbana é da cidade. Com a industrialização, com a criação das indústrias e as condições precárias de vida no campo, as pessoas saíram do campo em direção às cidades, em busca de emprego nas fábricas. Esse fenômeno migratório é denominado o quê? Letra A, êxodo rural, revolução verde, migração pendular, mecanização agrícola, migração sazonal. Resposta correta é o êxodo rural. Então aqui no enunciado está bem claro aqui, né, que está falando desse assunto, êxodo rural, que é a saída, né, da população rural para a cidade, né, para a área urbana, né. No Brasil, por séculos, a população rural foi maior que a urbana. Com a industrialização, com a criação de indústrias e as condições precárias de vida no campo, as pessoas saíram do campo em direção às cidades. Saída do campo para a cidade dá o nome de êxodo rural. Então pode cair uma questão parecida assim, né, na prova dos Correios, que já foi cobrado antes. Vamos entender mais sobre êxodo rural e sobre os outros itens que tem aqui na questão. Revolução verde, migração pendular, mecanização agrícola, migração sazonal. Vamos entender também sobre esses outros itens aqui. Lá em cima, êxodo rural. Esse termo se refere ao movimento em massa da população do campo para as cidades. É exatamente o que o enunciado descreve: a saída de pessoas das áreas rurais em direção aos centros urbanos em busca de melhores condições de vida e trabalho. Por que as outras alternativas estão incorretas? Revolução verde refere-se a um conjunto de tecnologias agrícolas desenvolvidas na segunda metade do século XX com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola, embora relacionada à vida no campo, não descreve o movimento migratório. Migração pendular é um tipo de migração diária ou semanal, geralmente de pequenas distâncias entre a residência e o local de trabalho, como ocorre em grandes cidades. Mecanização agrícola refere-se ao uso de máquinas e equipamentos na agricultura, o que contribui para o êxodo rural, mas não o define. Migração sazonal é um tipo de migração temporária, geralmente relacionada a atividades agrícolas ou sazonais, como a colheita de frutas. Em outra aula, eu vou falar sobre esse tipo de migração aqui, pendular e migração sazonal. Tá bom? Em resumo, o êxodo rural é o termo técnico utilizado para descrever o fenômeno de migração em massa do campo para a cidade, impulsionado por fatores como a industrialização, a mecanização agrícola e as condições de vida precárias no campo. Agora vamos falar sobre outro assunto, né, dentro do tema principal, né, que é fluxo migratório, que é migração de retorno. Tá? Comecei falando aqui primeiro sobre êxodo rural, que é um tipo de migração, tá? Que é quando a pessoa sai do campo para trabalhar na cidade, né? Para sair do campo para a cidade. E agora outro tipo de migração, que é a migração de retorno, que também tem uma questão que a gente vai resolver da banca IBFC. Lá em cima, a migração de retorno no Brasil representa um movimento demográfico interessante e cada vez mais presente, caracterizado pelo retorno de indivíduos que anteriormente haviam migrado para outras regiões ou países. Esse fenômeno contrasta com o tradicional êxodo rural e apresenta novas dinâmicas e desafios. Causas da migração de retorno: dificuldades nas cidades. A intensificação dos problemas urbanos, como desemprego, violência, custo de vida elevado e falta de oportunidades,
tem levado muitos migrantes a reconsiderarem o retorno às suas regiões de origem. Então a migração de retorno, aqui já está até bem explicado aqui no início, né? É quando a pessoa sai da cidade dela para trabalhar em outro lugar, né? Como acontece com as pessoas do campo que vão para a cidade, mas depois elas voltam, porque vê que lá para onde ela foi não estava satisfatório para ela, devido a vários fatores, como está dizendo aqui, ó, desemprego. Às vezes ela sai do campo para a cidade achando que vai conseguir um emprego melhor, aí não consegue, fica desempregado, aí volta para o campo. Violência, custo de vida elevado e falta de oportunidade. Então são fatores que podem levar a pessoa de volta para o campo ou para a cidade dela. Ela está retornando, né? Por isso que fala migração de retorno. Tá? Continuando aqui, ó. Melhoria da condição de vida no campo. Investimentos em infraestrutura, programas de desenvolvimento rural e a valorização de produtos agrícolas têm contribuído para melhorar as condições de vida no campo, tornando mais atrativo. Redes sociais e familiares. A presença de redes sociais e familiares nas regiões de origem facilita a reintegração dos migrantes, oferecendo apoio e oportunidade de trabalho. Crise econômica. Períodos de crise econômica nas cidades podem intensificar o desejo de retorno, especialmente para aqueles que encontram dificuldade para manter seus empregos. Impactos da migração de retorno. Rejuvenescimento da população rural. O retorno de jovens e adultos em idade produtiva contribui para o rejuvenescimento da população rural e para a revitalização de atividades econômicas locais. Remitâncias. Os recursos financeiros enviados pelos migrantes que retornam podem impulsionar a economia local, gerando novos empregos e investimentos. Transmissão de conhecimentos. Os migrantes que retornam trazem consigo novas habilidades e conhecimentos adquiridos nas cidades, o que pode contribuir para o desenvolvimento de novas atividades econômicas e sociais nas áreas rurais. Pressão sobre os serviços públicos. O aumento da população nas áreas rurais pode gerar uma maior demanda por serviços públicos, como educação, saúde e saneamento básico. Lá em cima. Desafios da migração de retorno. Reintegração no mercado de trabalho. Eu vou resumir aqui, tá, pessoal? Falta de oportunidade, adaptação às condições de vida no campo, políticas para a migração de retorno, incentive o desenvolvimento rural, promovam a geração de emprego e renda, fortaleçam as redes de apoio. Aí você pode pausar o vídeo aí para ler depois, tá? Senão a aula vai ficar muito extensa aqui. E o resumo de migração de retorno é isso. É quando a pessoa volta à origem dela lá, né? O local de origem, porque não deu certo lá no local de destino que ela migrou. Beleza? Então aqui, ó. Em resumo, a migração de retorno representa uma nova dinâmica demográfica no Brasil, com impactos significativos para as áreas rurais e urbanas. Para aproveitar ao máximo os benefícios desse fenômeno, é fundamental que o governo e a sociedade civil trabalhem em conjunto para promover o desenvolvimento sustentável das áreas rurais e garantir melhores condições de vida para a população. Vamos resolver uma questão aí, também da banca IBFC, falando sobre migração. Ó, IBFC 2023. Este tipo de migração é atualmente um dos principais fenômenos do fluxo populacional e sua ocorrência tem se tornado cada vez mais presente nas últimas décadas no Brasil. Regiões que tradicionalmente perdiam população de forma permanente, como o estado de Minas Gerais e a região Nordeste, apresentaram nas últimas décadas uma forte recuperação da população que anteriormente emigrou. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de migração discutida no texto. Ó,
Esse tipo de migração é atualmente um dos principais fenômenos do fluxo populacional e sua ocorrência tem se tornado cada vez mais presente nas últimas décadas no Brasil. Regiões que tradicionalmente perdiam população de forma permanente, como o estado de Minas Gerais e a região Nordeste, apresentaram nas últimas décadas uma forte recuperação da população que anteriormente saiu, emigrou. Então, essas pessoas saíram dos estados, né, de Minas Gerais e Nordeste e depois voltaram. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de migração discutida no texto. Então, quando a pessoa sai, ela vai migrar de um local para outro, depois ela vai retornar. Qual o nome dessa migração? Que a gente acabou de aprender aqui. É a migração de retorno. Então, no enunciado do texto, a gente tem que interpretar, tá? Aqui tá bem fácil, né? Porque eu expliquei agora, né? Como resolver. Então ficou fácil. Mas na hora da prova, você tem que fazer uma interpretação dali, do texto, né? O que tá falando? Tá falando de alguém que saiu do campo e foi para a cidade, de alguém que tá na cidade, que é do campo e retornou, né? Ou que é de uma região e voltou para essa região. Então, se a pessoa era de uma região e voltou para a região, como está dizendo aqui, tem a palavra-chave, ó, recuperou. Esse recuperou aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, recuperação aqui é a mesma coisa de retornar, tá? Então, foi um retorno, a emigração de retorno. Se falar lá, no enunciado, de alguém que era do campo e foi para a cidade, aí é o êxodo rural. Então esses dois pontos aqui, ó, êxodo rural, migração de retorno, já foi cobrado aí pela IBFC e pode cair novamente, tá? Então um resumo de cada um é isso. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade e migração de retorno é quando a pessoa retorna para o local de origem. Aí pode ser da cidade para o campo, pode ser de uma cidade para outra, como aqui está falando, ó. Regiões, ó, que tradicionalmente perdiam população de forma permanente, como o estado de Minas Gerais e a região Nordeste, apresentaram nas últimas décadas uma forte recuperação da população. Então, as pessoas eram de Minas, por exemplo, né, foram para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Muita gente vai para São Paulo para trabalhar, né? Aí a pessoa migrou para São Paulo, só que depois ela retornou. Aí é migração de retorno. Não tem nada a ver com o campo, tá? A migração de retorno é sempre quando ela retorna para o local de origem. E o êxodo rural é quando ela sai do campo para a cidade. Resumo é isso. Beleza? Na próxima aula, eu vou falar sobre esses dois outros tipos de migração. Que é a migração sazonal, que eu falei um pouquinho aqui nessa aula, e a migração pendular. Tá bom? Tem a ver também com fluxo. Como está escrito lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. No edital. Aqui, ó, fluxos migratórios. Então tem o êxodo rural, migração de retorno. E eu vou falar também sobre esses outros dois aqui, né? Migração pendular, que eu falei resumidamente aqui. Na próxima aula eu vou falar mais um pouco. E a migração sazonal. Beleza? Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clique no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clique em comunidade, arrasta para baixo que vão ter notícias aqui sobre o concurso dos Correios, e também vou estar colocando questões aí para você responder. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai ter a playlist de aulas minhas de conhecimentos gerais para os Correios e a playlist de informática voltada para a banca IBFC, que serve também para os Correios. Um grande abraço e até a próxima aula.